Meu nome é César e hoje a gente vai falar sobre movimento uniformemente variado. O que é um movimento uniformemente variado? É quando um corpo se movimenta com velocidade variada, ou seja, aceleração, de forma uniforme. Ela pode ser para mais ou para menos. E dessa maneira surge a aceleração. A aceleração, a gente está falando que ela é constante e ela varia em função da velocidade e do tempo. Como eu estava falando, a aceleração ela varia em função da velocidade do tempo, ou seja, A é igual a ΔV sobre ΔT. ΔV, delta que significa variação, é o que? É V menos V0. Assim como T é T menos T0. Isso aqui é a unidade de medida da aceleração é em metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a velocidade ela é dada em metros por segundo. E ela divide pelo tempo, que é dado em segundo. Fazendo essa continha de dividir, essa álgebra aqui, a gente tem metros por segundo vezes 1 sobre segundo, o que vai dar metro por segundo ao quadrado. Achada a unidade aqui, a gente vai começar agora a ver as equações que a gente utiliza no movimento uniformemente variado. Tá? A gente faz o seguinte, colocando o cronômetro, partindo do momento que t é zero, ou seja, colocando o cronômetro em zero, a gente vai começar, ao invés de chamar t menos t0, a gente vai achar só de t. A gente vai tirar o T0. Então, a gente vai ter A é igual a V menos V0 sobre T. Certo? Passando esse T para cá, para o lado do A, a gente tem A vezes T é igual a V menos V0. E a gente ainda pode jogar isso aqui para o outro lado, deixando só o V do lado de cá. Então, isso aqui vai ficar como? V é igual a V0 mais A vezes T. Essa aqui ela é chamada função horária da velocidade. Função horária da velocidade. Assim como a gente tem a função horária da velocidade, a gente também tem a função horária da posição, que ela é dada pela seguinte equação: S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. A gente sempre chama o S da posição, o S é espaço. Então deixa eu botar aqui. Função horária da posição. E a gente ainda tem mais uma fórmula que a gente usa que não é em função do espaço. Aliás, não é em função do tempo, é em função do espaço, que é a equação de Torricelli. Ela é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Equação de Torricelli. Tá? E a gente tem dois tipos de movimento. Se a aceleração for maior que zero, a gente tem um movimento acelerado. E se a aceleração for menor que zero, a gente tem um movimento retardado. Tá? A gente vai resolver uma questão aqui para a gente conseguir exemplificar tudo isso que eu falei. Vamos passar aqui. Por exemplo, um ponto material parte do repouso com um movimento uniformemente acelerado, de aceleração igual a 5 metros por segundo, e ele quer saber na questão qual a velocidade e seu espaço após 10 segundos. Então vamos lá, ele está falando o seguinte: um ponto material parte do repouso
Se ele parte do repouso, é porque ele estava parado, ou seja, velocidade inicial é igual a zero. Com o movimento uniformemente acelerado, e aceleração igual a 5 metros por segundo. Então, aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Qual a velocidade e seu espaço após 10 segundos? Então, ele quer saber a velocidade, o espaço, com t igual a 10 segundos. Simples, né? A gente tem todas as fórmulas que a gente viu até agora, a gente pode utilizar ela, pode ser usadas. Por exemplo, para achar a velocidade, a gente usa a função horária da velocidade, que é v é igual a v0 mais a vezes t. Ele quer saber velocidade, v0 a gente viu que é zero, porque ele parte do repouso. A aceleração é de 5 metros por segundo e o tempo é 10. Então, v é igual a 0 mais 5 vezes 10, 50 metros por segundo. Simples, né? E agora ele quer saber o espaço. Onde que ele vai estar depois de 10 segundos com a aceleração de 5 metros por segundo? Então a gente usa a função horária da posição. Essa é uma das maneiras, depois a gente ainda vai ver outra. Ou seja, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Vamos lá, S é igual a S0 é quanto? É zero, porque ele está no ponto inicial, então o espaço é zero. V0 vezes T, V0 é zero, vai multiplicar pelo tempo que é 10, também vai ficar zero, então corta. Então vai ficar só A vezes T ao quadrado sobre 2. A é 5 vezes T ao quadrado, T é 10 ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui vai ficar S é igual a 5 vezes 100, que é 10 ao quadrado, dividido por 2, S é igual a 250 metros. A gente está falando a unidade de medida internacional, a gente está trabalhando a questão em metros. Ou a gente também pode fazer isso com a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela diz que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, não é isso? Então a gente vê V ao quadrado, quanto que é V, que a gente achou? 50. Vai ficar 50 ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado é zero. Zero ao quadrado, a gente vai ver. Mais 2 vezes a aceleração, que é 5, vezes a variação de espaço, que é o que ele quer saber, vezes ΔS. 50 ao quadrado vai dar 2.500. Igual 0 ao quadrado é zero. Mais 2 vezes 5 vai dar 10 ΔS. Vou ficar ΔS é igual a 2.500 dividido por 10. ΔS é igual a 250 metros. Então é dessa maneira que a gente vai trabalhando o movimento uniformemente variado. A gente vai ficando por aqui. Uma boa tarde.